Oi, meu nome é Felipe Ribeiro, eu sou aluno do curso de Engenharia da Computação na Univale e sou bolsista pela Unedu na modalidade ProESG. Eu faço parte do projeto Química Social, que visa a alfabetização científica da comunidade. O que eu vou apresentar hoje é basicamente a minha contribuição para esse projeto, que foi uma pesquisa realizada sobre o descarte de lixo eletrônico e os problemas que tal tipo de resíduo causa no meio ambiente. Começando aqui com a apresentação, então, a gente tem aqui o nosso título, reciclagem de lixo eletrônico, junto com as logos dos parceiros envolvidos. Então, começando apresentando o problema, podemos dizer que o lixo eletrônico é um problema crescente, né? E alguma das causas desse problema é o avanço tecnológico, talvez, né, o principal causa, onde aparelhos eletrônicos são cada vez mais comuns. É um dos setores que mais cresce no mundo, e isso eu acho que ninguém tem dúvida. O setor de eletrônicos, em geral, cresce demais, assim como a gente vai ver daqui para frente. Em 2019, 67% da população mundial já possuía aparelho celular. Isso em 2019. Hoje em dia, a gente pode dizer que esse dado já cresceu bastante. No Brasil, em 2021, o número de aparelhos digitais totalizava 440 milhões. São mais ou menos dois aparelhos por pessoa, com um crescimento de 4% no número de aparelhos ao ano. Então, a gente pode ver que a tendência, né, do número de aparelhos por pessoa é aumentar bastante. Os aparelhos que mais crescem são os smartphones e computadores. Eu acho que isso daí também ninguém tem dúvida. Cada vez mais a gente vê aparelhos parecidos com smartphones ou computadores mais presentes na nossa vida. Em qualquer lugar que tu vai, basicamente, hoje em dia, você vai ver algum desses aparelhos. Então temos aqui o resíduo, né, apresentando mais sobre o resíduo em si. Alguns números. Segundo a Universidade das Nações Unidas, é o tipo de resíduo que mais cresce, né? Isso se dá ao número, ao crescimento, né, da produção e do consumo desse tipo de material. E o descarte de eletrônicos cresceram em 21% em 5 anos. Então dá para ver que não é só o número de produção que aumenta, mas o descarte também aumentou até mais do que a produção em 5 anos. Então, no Brasil, a gente descartou mais de 2 milhões de toneladas de lixo eletrônico em 2019 e a gente é o quinto maior produtor de lixo eletrônico do mundo. Então, todo esse problema com resíduo, a gente tem uma parte bem grande nisso no nosso país, onde apenas 3% desse valor foi reciclado. Então, a gente é basicamente um país que produz muito lixo e recicla muito pouco, né? E isso é um problema dado o tamanho do país. Aqui só para deixar um pouco mais visual, né, dos dados, onde a gente vê a porcentagem dos reciclados para o descarte normal e a gente acho que desse jeito dá para ver quão grande é a diferença. Uh, Alguns problemas do descarte incorreto, né, do lixo. Esse descarte mal realizado traz grandes prejuízos para o meio ambiente e gera um desperdício muito grande, né? E os materiais reciclados, eles podem ser usados em outras indústrias, reduzindo o custo e diminuindo a utilização de recursos naturais. Os impactos, né, do descarte incorreto não é só ambiental, é econômico também, porque tem muita coisa envolvida, tem muito material envolvido, muita matéria-prima envolvida, e esse material basicamente se perde, ele vai para o lixo, onde ele poderia ter sido reutilizado para fazer algum outro material, às vezes completamente diferente. E né, economizando assim tanto tempo de extração quanto energia para extrair os materiais novos, quanto para produção, enfim. Então temos aqui a reciclagem, né, benefício em escala global. Alguns dos benefícios, a preservação da água e do solo, né, aparelhos eletrônicos que possuem uma composição de diversos químicos poluentes, então, principalmente em pilhas e baterias, por exemplo, tem muito químico super poluente ali que vai parar na água, que vai parar no solo e acaba desgastando aquela área, né? O alívio de aterros sanitários, né? Que basicamente a gente ainda descarta grande parte do nosso lixo em aterros sanitários e por ser um volume muito grande, né, de material que vai parar para lá, ele acaba superlotando os aterros sanitários, diminuindo sua vida útil e daí entra em cadeia, né? Tu tem que daí abrir mais aterros sanitários e um problema que já é grande, que é os aterros sanitários, acaba crescendo mais e afim.
Os impactos na economia, né? Os materiais reciclados tornam a produção de novos produtos mais baratos, porque tu não gasta produzindo material de novo, né? Extraindo, processando e afins. O material já está meio que, entre aspas, pronto, assim, o processamento é bem menor que tu precisa para colocar ele de novo no material, para colocar ele de novo numa partilheira. Reutilização de metais preciosos. Então a gente estima que 7% do ouro extraído do planeta já foi perdido por conta de descarte incorreto. Um dado interessante é que tipo o material eletrônico ele tem muito ouro na sua composição. Então placas de circuito, basicamente qualquer coisa eletrônico em algum lugar do componente ele vai ter ouro, por exemplo. Além de outros materiais preciosos como cobre, por exemplo. E basicamente a gente está jogando esses materiais no lixo por conta do descarte correto. No lixo, assim, no pior sentido da coisa, assim, realmente está se perdendo por conta do descarte correto. Onde a gente poderia estar reutilizando esse ouro, esse cobre ou esses outros metais preciosos que tem na composição para refazer os materiais. E a gente sabe o quão escasso é esse tipo de material e o quão difícil é tu produzir e tu extrair eles. E a gente basicamente está jogando fora. Algum outro benefício é a proteção dos dados pessoais. Eu acho que esse é um que a maioria das pessoas não pensam, mas é algo a se levar em consideração. Porque, por exemplo, quando você joga o seu celular, o seu computador ou qualquer coisa num descarte comum, né? Tu basicamente não tem muito controle de onde ele vai parar. E basicamente esse material foi com vários dados preciosos seu, várias informações sobre, por exemplo, contas de banco ou informações de login de vários tipos de sites diferentes. E basicamente foi no lixo. E pessoas mal intencionadas podem acabar tomando conta desse teu dado, que basicamente foi descartado em qualquer lugar e você não teve cuidado. Então, é um problema sim, é uma coisa que talvez pouca gente pense, mas mais ou menos é um problema. Então, aonde descartar, né? Um ponto de coleta é o mais indicado, né? Onde no Brasil existem milhares de pontos de coleta de lixo eletrônico. Eles estão localizados às vezes nas próprias lojas dos eletrônicos que você compra. Então, por exemplo, tu vai lá comprar numa loja lá da Samsung, vamos dizer, muito provavelmente eles vão ter um lugar para descartar eletrônicos velhos, um lugar destinado para eletrônicos. Então aqui só mais visual, né? Onde descartar, aliás, onde não descartar, né? Em lixo comum e coleta seletiva. Isso daí tem que tentar fugir ao máximo. E os melhores lugares que a gente tem para descartar são os pontos de coleta. Esses pontos de coleta, né, estão em lojas de eletrônicos, como nas lojas Samsung. Muito provavelmente, se você levar lá um eletrônico velho, eles vão ter um destino melhor do que tu jogar no lixo. Centros de reciclagem especializados, né? E ONGs especializadas em coleta de eletrônicos também que existem, estão espalhadas aí pelo Brasil afora. E esses lugares vão ter bem mais condição de dar o destino correto para os eletrônicos. E, por fim, né? O lixo não precisa ser o fim. A gente pode reaproveitar os componentes, né? Então, computadores velhos possuem diversos componentes que podem ser reutilizados em projetos caseiros, como a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, por exemplo, mini motores, ímãs, fonte de computador velho, tudo isso pode ser reutilizado para fazer projetos caseiros de forma simples, né? E para quem gosta dessa área de tecnologia, é um prato cheio assim de coisa. Tu tem muita coisa para fazer com eletrônicos velhos e é bem interessante. Então aqui, né, só reforçando que para entusiastas, computadores velhos são um prato cheio para experimentos, então tu consegue aprender muito com eletrônico velho. Além de tudo, né, também tu consegue tirar e reaproveitar peças de eletrônicos velhos para colocar em outros eletrônicos defeituosos, por exemplo. Então, aqui umas ideias, né, de projetos caseiros, que eu trouxe bem resumidamente, assim, só para dar um insight do que dá para ser feito, né. Então, um gerador caseiro com motor de DVD. Então, é um experimento bem interessante e você consegue extrair bastante conhecimento disso, que é utilizando o motorzinho da gaveta do DVD, ou até mesmo aquele motorzinho que gira o DVD em si. Tu consegue transformar ele em um gerador, basicamente, com poucos passos, de uma maneira bem simples. O agitador magnético com HD. Então, o disco do HD ele é magnético, né? E ele gira muito rápido. Então, você consegue fazer umas engenhas e é um projetinho bem interessante, bem simples,
e transformar isso basicamente num agitador magnético, que é bem utilizado em laboratórios, por exemplo, para agitar misturas e afins. E algumas outras ideias, né, podem ser vistas nesse link aqui. É um vídeo do canal Manual do Mundo, é muito interessante. Eles trazem essa e muitas outras ideias bem mais detalhadas, assim, e é bem interessante, bem divertido de ver o que se pode fazer com peças de eletrônicos velhos. Eu vou deixar o linkzinho na descrição. E é basicamente isso. Temos as referências aqui. Mas é basicamente isso. Valeu.